Bom dia, paz, meus amados, prevaleça, abençoando a vida de todos. O salmista falou assim: de madrugada eu penso no Senhor e medito nele. Então a palavra de Deus se encontra em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, onde vai se falar que Jesus estava caminhando sobre as águas e os discípulos pensaram ser um fantasma. Mas no versículo 27, os discípulos estavam alta madrugada, na quarta vigília, ali sobre o mar, e Jesus caminhando sobre as águas. Mas eles ficaram com medo e começaram a dizer: é um fantasma. E Jesus falou no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, se alegraste, joga este medo fora, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir até contigo sobre as águas. Que ousadia, né? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Tem momento que nós estamos com a fé inabalável. Tudo que nós ouvimos, nós crê, dá glória a Deus, parte para cima e bote em prática. Mas tem momento que surge a dificuldade, a batalha, tem coisas que é criada pelo inimigo, o derrotado. E tem situações difíceis que nós enfrentamos, talvez na saúde, no meio da parentela, no casamento, talvez com a pessoa mesmo, na vida espiritual. Momentos difíceis que surge o desânimo, vontade de parar, de desistir, jogar tudo para o ar. Mas aqui a palavra do Senhor está nos mostrando um ato de medo e um que estava sobre o barco. Houve um ato de fé, de atitude. Disse: se é o Senhor, manda eu ir até a ti. E Jesus disse: venha. E ele tomou atitude, o Pedro, e andou sobre as águas. Mas como chegou ao meio do caminho, ele começou a olhar para a força do vento, meus amados. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Nós não podemos, de maneira alguma, tirar os olhos do alvo que é Jesus Cristo, meus amados. Nós não podemos parar de perseverar. Nós, de maneira alguma, podemos parar de buscar. Um ser humano, na hora que ele tira os olhos de Cristo, certamente ele começa a afundar. Ele tirou os olhos de Jesus, ele vai ver defeito no homem. Ele tirou os olhos de Jesus, ele só vai ver problema, dificuldade no meio da família. Ele tirou os olhos de Jesus, o inimigo começa a te trazer doença, enfermidade para levar ela ou ele duvidar do poder de Deus, tentar impedir de buscar. Surge as calúnias, as perseguição, surge a dificuldade, talvez dentro do ministério onde o senhor e a senhora façam parte. Mas nós devemos prevalecer com nossos olhos fixos no Senhor. Porque Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele não afundou. Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, Pedro estava prosperando. Pedro estava conquistando, as portas estavam abertas, Pedro estava tendo saúde. No momento que Pedro estava olhando para Jesus, ele não ouviu o defeito dos irmãos. Pedro, no momento que olhava para Jesus, Pedro não tinha tempo de ouvir fofoca, de ouvir palavras de quem está caído ou quem deixou de cair, de maneira alguma. Pedro estava caminhando sobre as águas. O que é caminhar sobre as águas? Viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos na fé da caminhada, da travessia. Então Pedro começou a andar sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, a vida de Pedro estava dando tudo certo. Pedro estava conquistando e arrebentando. Mas no momento que Pedro tirou o olho do alvo, que é Jesus Cristo, Pedro começou a afundar. Então nós devemos atentar para a palavra de Deus. Eu devo atentar que enquanto os meus olhos estiverem sobre Jesus olhando para o alvo, nada pode me parar. Errar o senhor, a senhora vai. Pecar você vai, não tem jeito. Mas se arrepende, não pratica o mesmo erro. Sacode a poeira, meu irmão. Te levanta. Volta para os pés de Jesus. Volta a perseverar. Volta a buscar. Volta a adorar o Todo-Poderoso. Nesta madrugada, às 2h40, Deus está te fazendo esse convite. Então Pedro começou a afundar, mas teve uma atitude sábia. Pedro não se calou, não resolveu se entregar à dureza do coração dele. Pedro não decidiu voltar para a lama, para o chiqueiro. Pedro não voltou a comer do vomito
que nem, eu não sei que é o gato ou é o cachorro, acho que é o cachorro, volta a comer de novo do vomito ali que vomita e volta comendo tudo de novo. De maneira alguma, Pedro se levantou, sacudiu a poeira e continuou seguindo para Jesus. Aí Pedro clamou. Aí a palavra diga, começando a submergir, a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E Jesus, ele tá pronto, Jesus é misericordioso. Aleluia, a graça do Deus vivo é infinita. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo as mãos, ele está pronto para estender as mãos. Tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então não duvide da palavra de Deus, não duvide das suas promessas para a sua vida. Não importa se você tem 30 anos buscando, 25, 10, 15, um ano, um mês. Continue na confiança, na perseverança. Não saia do propósito de Deus por nada nesta terra. Nem por principados, nem por Satanás, nem por homem mau, nem por aqueles que não querem que você persevere. Olhe para Cristo e para de olhar para os ventos, para de olhar para o lado. Bota teu olhar no alvo, em Jesus Cristo, no santo, no perfeito, qual se entregou por amor de mim, do Senhor e da Senhora, e, meu Deus, desceu à terra, morreu e ressuscitou, venceu a morte por amor a cada um de nós. Aleluia! Aí a palavra de que Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida leva a fé a desaparecer. A dúvida impede o milagre de acontecer. Tem situações que Deus põe pessoas diante de mim que eu vejo que ela tem tudo para vencer, mas a dúvida dentro dela, o medo, impede ela de tomar atitude, vencer e conquistar. Aí a palavra diz no versículo 2, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Eis que estava no barco, adoraram, dizendo, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Aleluia. O Deus poderoso, ele tem prazer de te abençoar, de te prosperá-lo, de abrir portas grandiosas. Deus tem feito a parte dele, está pronto, Jesus Cristo, para te abençoar. Ele está pronto, mas ele está esperando o Senhor e a Senhora também tomar uma atitude. Você não pode tirar o olho do alvo de Jesus Cristo, você tem que olhar para ele. Como é que o ser humano só vive de olho em dificuldade, em batalha, em luta? Como é que os olhos dele vão prevalecer em Cristo? Você vai afundar se continuar com isso. Já vi muitas pessoas afundar, a pessoa desiste, para, se entrega ao desânimo, se entrega ao desespero, se entrega à derrota, enquanto Cristo tem vitória, tem conquista, tem portas grandiosas abertas para a tua vida. O prazer de Deus é de mudar a sua vida. Amém? Senhor eterno e maravilhoso, eu peço ao Senhor que abençoe cada vida onde chegar essa transmissão. Traga saúde e vigor. Frustra o projeto de Satanás contra esta vida que queira tirar os olhos dos teus servos e das tuas servas do alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Nos sustenta nesta caminhada. Prospera os colunas da tua obra. Abençoa cada um que tem pedido oração, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sara o enfermo. Eu sei que o Senhor está pronto para sarar, para libertar, para salvar, para libertar das garras de Satanás. Arranca esta angústia, arranca este mal que tem trazido tormento e a dor sobre a vida desta pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tenham um bom dia, meus amados. Continue abençoando a vida de todos.